Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e aqui do meu lado está o Leonardo Maciel. Olá a todos, satisfação enorme estar aqui gravando mais um Trevo Podcast. Agradecer a todos aqueles que continuam seguindo a gente no Instagram, acompanhando nosso projeto aqui. No Instagram, no YouTube, no TikTok, em todas as mídias sociais. E agradecer também a Desk por ceder o espaço para a gente fazer esse papo legal hoje, né? Não, Jackson? É isso aí. E antes da gente iniciar aqui esse podcast, que hoje vai ser com o Francisco Freitas, mais conhecido na cidade como Freitinhas, desde já agradeço por ter aceitado o convite. A gente vai mandar dois recadinhos rápidos, que um dos apoiadores do nosso podcast é a Mili Modas, é uma das maiores fabricantes de moda praia, moda íntima e moda fitness da nossa cidade. Convido você a ir lá no Instagram do @milimodas_pa e confira mais dos serviços que eles oferecem. E também a Castoldi Contabilidade, do meu amigo Thiago Castoldi, que é referência, né, nos serviços contábeis aqui na nossa região. Já tem também ponto de atendimento em Castanhal e só está crescendo aqui no nosso município. Convido você a ir lá no Instagram, no @Castoldi Contabilidade. E vamos aqui para o nosso podcast. Cara, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite de vir conversar com a gente hoje. Eu é que agradeço, Jackson, Léo, né? E parabenizo também a iniciativa de vocês. É fantástico saber que aqui em Santa Maria tem esse serviço, né? E essa iniciativa que é realmente importante para as pessoas conhecerem aí um pouco de cada pessoa e conhecer da cidade também. É bom, Santa Maria acho que precisava de alguém para criar conteúdo, né? E a gente deu início aí nessa onda de podcast aqui na cidade, né? E é uma satisfação inspirar outros que vão produzir novos podcasts aí. E, cara, me diz uma coisa, como é que começa a tua história com esse município? Teus pais eram daqui, vieram morar para cá, como foi isso? Na verdade, a minha história se confunde com a história da cidade, porque eu nasci aqui, né? Nasci aqui, meus pais vieram do Ceará para cá, em 1955, na Seca, no Nordeste. Santa Maria não era nem emancipada ainda? Não era. E aí eu também não tinha nascido, claro, né? Mas todos os meus irmãos, nós somos uma família de sete filhos, né? E meu irmão mais velho veio na barriga. Que nem eu. Que nem você, né? E aí, é isso. Muito cedo comecei a trabalhar, né? Trabalhava como ajudante de fabricação de telhas, né? Uma fábrica aqui da cidade. Depois fui datilógrafo. Meu pai me colocou para ser datilógrafo, para fazer as declarações lá do Fundo Rural. Meu pai era presidente do sindicato, né? E nesse momento em que eu me identifiquei como algo que podia ser diferente, porque os meus trabalhos de escola eu já fazia na máquina, né? A professora do Cineia me elogiava, guardava meus trabalhos, porque enquanto os outros estavam entregando manuscrito, eu estava fazendo a datilografia. E aí eu gostei muito disso, migrei para a informática. Eu queria ser engenheiro da área de informática. Fiz alguns cursos e montei uma escola aqui, chamada inicialmente de Megasoft. Aí eu ensinei não, né? Passei as instruções, monitorei essa escola por 2 anos, junto com o pessoal de Castanhal, os vereadores, os mais velhos, né? O contador, por exemplo, o seu Antônio Alencar, que era um contador da época. Que é o pioneiro da cidade, né? E ainda não tinha, né, o computador, então foram os meus alunos lá. Depois eu disse, agora eu quero me especializar nisso. Vou fazer um cursinho aqui para entrar em engenharia elétrica e ir embora para os Estados Unidos, né? No Vale do Silício, que era o lugar onde Bill Gates estava ganhando dinheiro lá. Aí o que aconteceu? Nessa de entrar para o cursinho, eu já tinha terminado o ensino médio e eu sempre me identifiquei com a área de humanas, né? Na verdade, não tinha nada a ver com exatas, né? E naquela época era dividido. Então, o que aconteceu? Quando eu fui para o cursinho, cheguei lá, vi aquele monte de números nas ciências exatas, coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Não dei conta, não. Disse, não vou não. Aí voltei, vou para Humanas de novo. Aí fui para Humanas e fiz Direito, que era o curso mais próximo, né, da área de Direito que tinha ali e tal. Passei em Direito na Federal 1, acho que eu fui um dos primeiros daqui de Santa Maria a passar em Direito na Federal de Belém,
Só tinha naquela época um advogado aqui. Mas ele não tinha formado na Federal, então eu sempre coloco nessa situação. E aí depois de fazer a faculdade, eu fui conhecendo a filosofia, a sociologia, e fui me encantando com essa coisa do comportamento humano, né? De ver como a sociedade é formada, como é o pensamento humano e tal. No mesmo período em que eu passei no vestibular, eu passei no concurso do Banco do Brasil também, me tornei gerente do Banco do Brasil aqui na cidade, trabalhei por 2 anos e meio, fui embora para Belém. E aí, assim, essa minha história de Santa Maria, ela termina mais ou menos por aí. Quando eu vou embora para Belém para estudar, e fui trabalhar também lá, né? Fui transferido para trabalhar em Belém. Trabalhei até 2011, quando já estava com o escritório, aí fui para a área tributária, né? Na área do direito, e me apaixonando cada vez mais pela política, né? De modo geral. Então, o que me fez... hoje, por exemplo, posso dizer que sou completo no sentido de conhecimento, é porque a universidade me ensinou a área de direito, mas eu tive a oportunidade de conhecer pensadores, né, através do curso, que me levaram para esse outro segmento que é o da política. Hoje eu trabalho como tributarista, faço trabalho de tributarista, mas quando tem eleição, e tem de 2 em 2 anos, eu faço campanhas eleitorais também. E isso já tem mais ou menos 12 anos, né, que eu venho fazendo esse trabalho profissional em campanhas eleitorais. Legal, cara. É bem diversificado, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa é fissurada por conhecimento, nada para ela. Ela quer um pouquinho de cada coisa. Eu não sou tão, assim, estudioso, mas eu gosto de ficar pesquisando várias áreas e tal. E sempre eu tenho opinião para alguma coisa. Mesmo que não tenha. Mas Jackson, eu não sou muito estudioso, não. Só sou muito curioso mesmo. Sei como é. A tua identificação com a política, ela começou com o curso de Direito, né? Mas a tua atuação na área da política, assim, ela se deu a partir de que momento? Que tu ficou inserido mesmo? Veja bem, o meu tio, né, foi prefeito aqui na cidade 3 vezes. E nem que eu não quisesse, eu estava inserido no meio político, nessa política da cidade, né? Meu pai foi vereador 2 vezes. E eu era criança ainda. Não entendia nada também. Eu era criança e eu ficava observando, né, essa movimentação. A cidade pequena, né? Eu sempre falo que cidade pequena é igual a Vila dos Smurfs, né? São todas muito parecidas. Então, assim, tem a questão das carreatas, né? Aquela pessoa que briga, aquela pessoa que mata, etc e tal. Então, eu estava nesse ambiente o tempo todo. E quando eu fui para a área do direito e comecei a entender melhor sobre a formação das sociedades, eu comecei a gostar ainda mais de política, né? Então a política passou a fazer parte da minha vida e a partir do momento que eu vi que dava para ir além, dava para conhecer mais, né? Eu conheci pessoas também da área de marketing político, né? Fui morar em Fortaleza um tempo atrás e lá eu conheci pessoas que já trabalhavam com isso profissionalmente. Eu disse, por que não, né? Eu já fazia algumas campanhas como coordenador, participava da coordenação, das reuniões e tal, mas não profissionalmente. Só de um período para cá foi que eu resolvi me profissionalizar e trabalhar como mentor, né, como marketing político mesmo. A questão dessas reuniões políticas, quais são as principais assim, é a partir dessas reuniões que saem as diretrizes do partido e o que vai ser pautado no período de campanha, é isso? Você está falando do mote da campanha, tipo, isso. O que aquele candidato vai defender? Isso. É isso aí. Bom, eu acho que para a gente poder entender, né, a gente poder entender uma narrativa política, a gente precisa entender um pouco da evolução. E aí eu vou trazer um pouco aqui do que era o homem antes de ser politizado, até chegar ao ponto em que passou a existir o Estado e, consequentemente, com o Estado, vai vir a política, vai precisar de alguém para gerir o Estado, né? Então, quando 70 mil anos atrás, nós éramos apenas
os nossos ancestrais, né? Nós éramos Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. E essas espécies, o homem nessa época fazia o quê? Caçava para comer. Caçava para comer. Então, um período em que o homem era sedentário, era nômade, né? Era nômade, então ele estava num período ali, fazia a caça dele naquele local, depois ele se mudava para né? Para uma outra região. E nessa do homem caçar para sobreviver, éramos várias espécies, né? Como eu te falei. Então, assim, o sapiens, que é a nossa espécie, que é a única que sobreviveu, né? E aí eu digo que o animal político, como fala Aristóteles, né? O homem é a pior das espécies, que foi a única que conseguiu extinguir as suas outras, né? A sua própria espécie, por exemplo. No momento em que o homem simplesmente caçava o seu alimento, e aí ele chegou um momento em que ele começou a perceber que ele podia pegar aquele alimento, processar, guardar, e em vez dele sair para caçar todo dia, ele ia uma vez por semana, uma vez por mês, ou uma vez a cada semestre. Só para repor o estoque. E aí ele começou a perceber, né, existia a percepção de que ele podia criar, né? E aí eu falo assim, o homem começou a se organizar a partir do momento em que ele começou a criar coisas imaginárias e acreditar nessas coisas, que são as nossas crenças de hoje, né? Estou falando disso porque a gente vai já entender o que é um líder político hoje. Uhum. Então, a partir do momento em que ele começou a criar isso, e outras pessoas, outros homens, né, entenderam aquilo e seguiram, ele começou a formar os grupos. Nesse momento, ele passa a ser um homo dominante. Porque se a gente colocar hoje uma onça e um homem numa ilha pequena, um único de cada espécie, a probabilidade dessa onça devorar esse homem é muito grande. Agora, se nós colocarmos 50 onças e 50 homens, a probabilidade desses homens se organizarem, prender essas onças ou matarem, né, eliminarem, é muito maior, porque o homem consegue se organizar em grupo, os outros animais não. E o Homo sapiens fez isso. Ele começou a se organizar em grupos e, ao avançar para outras regiões em busca de alimentos, ele foi encontrando as outras espécies, o Homo habilis, né, o erectus, enfim, e nessa época, é claro, a lei do mais forte, né? Então foi destruindo essas outras espécies e tal. E a partir desse momento começa a surgir a coletividade, o pensamento coletivo, surgir as crenças, que a gente pode trazer aqui, né, para uma questão de época, né? Eu poderia dizer assim, é o período da revolução cognitiva, é quando o homem começa a obter conhecimento, entender que ele pode ser mais forte e dominar outras espécies, né? Então, a partir desse momento é que o homem surge como um animal político, né? Bem antes de Aristóteles, que falou 300 anos atrás que o homem é um animal político. Então, esse é o segundo momento em que o homem começa a avançar para a área política, né? E o que é hoje a política, senão a crença em narrativas, né? Se você for observar, um político de sucesso, ele faz com que as pessoas acreditem no que ele diz. Eu costumo dizer que político, a única coisa que político faz é falar. Ele não põe a mão na massa para resolver as coisas, né? Ele fala e eu estou falando do político, não estou falando do mandatário, porque o político é o cara que é candidato a um mandato, né? A um cargo. Depois que ele se torna mandatário, ele executa. Mas antes disso, ele é só um político querendo entrar. E o que ele tem que fazer para entrar? Falar e convencer as pessoas. Uhum. Seja lá qual seja a sua narrativa. Então, nesse momento da história, o homem passa a criar essas coisas imaginárias, né? E até hoje. Os movimentos mais recentes, que a gente pode depois falar um pouquinho sobre isso, esses movimentos que surgiram agora na nossa atualidade, feminismo,
as minorias. Isso tudo são ideologias. Ideologias criadas para que outras pessoas que se identificam naquele grupo sigam, né? E assim, alguns movimentos nasceram de forma legítima. Quer um exemplo? O Comando Vermelho. O Comando Vermelho foi um movimento que surgiu para trazer proteção para os presos que queriam ter direito a mais humanidade, né? Porque naquele período, época de ditadura, né? Se hoje esse pensamento arraigado na nossa sociedade de que, beleza, preso é uma pessoa que está lá, um presidiário é uma pessoa que está lá por causa que cometeu um crime e deve pagar por esse crime, né? Porque existe uma legislação e ele descumpriu ela. Mas hoje não existe possibilidade de um preso sair da cadeia, é uma minoria. Pelo menos eu vejo assim, de sair e ser ressocializado, né? Então hoje preso ou sai pior ou então morre ou alguma coisa mais trágica, né? E imagina naquela época que ditadura, aquele pensamento arraigado de militarismo, né? É uma coisa que... É o que acontece. As prisões, né? As prisões, elas antes tinham uma ideia de que a prisão era para punir, não para ressocializar. Então, e realmente um preso não tinha direito a absolutamente nada. E eles começaram a criar esses movimentos para tentar reivindicar esses direitos. O Comando Vermelho, por exemplo, nem era Comando Vermelho, acho que era Falange Vermelha. Falange Vermelha, né? Isso mesmo. E aí o que aconteceu? O problema é que dentro desses movimentos, a coisa começa a tomar direção diferente. E aí, em vez de pedir somente reivindicar os seus direitos, eles começaram a se organizar para o crime. E aí perdeu o sentido, a essência do movimento. Muito parecido com o MST, né? Nasceu ali com aquela ideia da reforma mas hoje agrária. o MST ainda é um movimento... Só que tem muita eu não vou fazer controvérsia ali, né? Não vou fazer essa comparação do Comando Vermelho com o MST. Eu acho que dá para comparar com o PCC, né? Com o PCC. Com o PCC, até porque são dois... Mas na ideia de que um movimento nasceu com a ideia e ao longo do tempo ele passa a desviar daquela ideia principal e ter outras vertentes a ponto de ser... Por exemplo, o MST hoje é mais conhecido no meio por um movimento que invade a propriedade alheia e tal, e querem tomar de conta, do que o movimento que busca por reforma agrária, né? Jackson, só que aí, quando a gente fala de política, a gente tem que ter o cuidado de fazer o seguinte. O MST, ele é visto como um movimento que invade propriedade por quem? Porque se tu falares com qualquer militante ou as pessoas que estão envolvidas no movimento do PSOL... Mas eu não vou falar de casa, né? Não, mas entenda, eles continuam com a mesma premissa. Às vezes, a política ela deturpa muito a ideia também, né? Quando eu dou o exemplo do Comando Vermelho, é que realmente eles se tornaram um grupo, uma organização criminosa, e não o que o movimento pedia, que era só mais direitos para os presos dentro da cadeia. Eu acho que cabe ressaltar também que esse contexto que tu falou, que preso... Você pode repetir a frase? Prisão é para... punir. E não ressocializar. Ressocializar. Eu acho muito estranho, assim, é muito obscuro como o Estado ele dá mais condições para os presos. Por exemplo, o PCC surgiu após o Carandiru, né, que foi um ato de barbárie do Estado ali, que nós vemos que o Estado via os presos ali como um problema e usou a violência para resolver um problema e acabou gerando mais violência, né? Então, o Estado ele se faz, ele busca essa primeiro ele segue uma linha de pensamento e quando chega nesse ponto extremo, o que eu quero dizer é assim, que o PCC ele surgiu a partir da violência do Estado. Parece que em alguns momentos o Estado não está presente quando acontecem essas coisas, mas a violência gerada pelo Estado acabou gerando. O Estado está presente, mas não está.
o Estado foi omisso em deixar o PCC ser criado e virar uma organização criminosa, mas quando o Estado poderia ter dado uma condição melhor para o preso para não acontecer, ele foi omisso. É isso que eu vejo, assim, o Estado brasileiro, em geral, ele é muito omisso em relação a algumas coisas que acontecem e acabam... Eu acho que, assim, a gente pode entender um pouco mais sobre essa questão da punibilidade, né? Das carceragens. Tem um livro de Michel Foucault que é Vigiar e Punir, que é bem interessante. Mas eu quero me ater aqui à questão política, até onde essas narrativas, né, que foram criadas, essas crenças que foram criadas, por exemplo, quando eu digo assim, até fiz uma publicação recente agora, que fala que a mesma motivação que alguém tem para torcer para um time de futebol, imagina o seguinte, 50 mil pessoas no estádio de futebol, torcendo para o mesmo time, vestindo a camisa do time e se vendo como sendo dela aquele time. Para que isso aconteça, é necessário que tenha sido criado na cabeça dela uma narrativa de que aquele time é o time dela. Então as pessoas tendem a ter essa coisa da crença, por exemplo. Aqui a gente está em Santa Maria. As pessoas daqui são os santamarienses, ou como é que chama? Santamariense mesmo? Santamariense. Então, as pessoas que são santamarienses, elas, se tiver outras pessoas, se tiver uma briga que seja lá em outro município, as pessoas que são de Santa Maria estão brigando com pessoas de outro município, quem está aqui, que não sabe nem quem é a outra pessoa contrária, vai entrar na briga para defender as pessoas que estão daqui. Isso acontece muito em jogos, né, quando tem esses jogos. Então, essa coisa de você se sentir parte daquilo. E aí é onde entra, né, a narrativa política. Porque se eu construo uma ideia de que eu sou feminista, né, eu sou feminista porque eu defendo o direito... Inicialmente também foi um movimento assim. Defender os direitos de que as mulheres têm que ter os mesmos direitos dos homens. Perfeito, beleza. As mulheres têm que ter... tem que se defender da violência doméstica. Perfeito. Só que aí começa a entrar, em vez de ser um movimento em prol das mulheres, começa a ser um movimento contra os homens. Mas não é essa a ideia principal, a ideia inicial do movimento. Então ele acaba perdendo um pouco da sua essência por conta disso. Né? A gente também pode... Até porque, por exemplo, hoje, mulheres feministas, algumas vão dizer, ouvindo isso aqui, que a gente não tem lugar de fala, mas isso também é uma narrativa criada para que as pessoas que... Eu não sou mulher feminista, eu não posso falar do feminismo. Por que eu não posso? Quer dizer que aqui nós somos todos feios. Vou criar o movimento dos feiosistas. Quer dizer que um homem bonito não pode falar em nosso nome? Os nossos direitos vão ser reivindicar que na balada, quando a gente entre, já tenha lá uma mina disponível para a gente, embora tenha os homens mais bonitos. E aí só quem pode falar dos... São coisas que a sociedade cria, principalmente tem se intensificado na época das redes sociais, que por causa de alguns, todos pagam, né? Então, quando você vê um exemplo de uma feminista que está usando o termo feminista para fazer coisas que não originalmente do feminismo, ela acaba estragando toda a ideia original. E isso tem se intensificado com certeza na internet, né? Você vê, somente quem é usuário de Twitter, vendo, como é que diz, aqueles juízes, né? A patrulha, né? A patrulha tentando, defendendo um ponto que elas nem sequer são daquilo ali, mas elas querem se identificar por fazer parte de algum movimentozinho e tal. Que de alguma forma é aquela questão do status, né? A pessoa quer aparecer de alguma forma, ela acaba se identificando com algumas ideologias nesse sentido. Eu acho que hoje as redes sociais estão potencializando e colocando gente que ainda não tem, que nem eu falei agora há pouco, antes da gente começar. A pessoa se perde na ideia própria, né? A pessoa tem tanta convicção que aquilo é certo que acaba... ela encontra lá na rede outras pessoas que também... Aí acaba reforçando a ideia de que aquela ideia é correta, né? Essas crenças, seja na religião, seja no movimento de mulheres, seja no movimento de homossexuais, né, LGBT, QI+, todos esses movimentos, todas essas crenças, que são somente crenças, né,
eles são utilizados pelo meio político para levar alguém até a vitória. Tá certo? Então, tipo, às vezes, ó, eu já fiz campanha para uma mulher que ela não tinha a pegada feminista. E aí, quando a gente trabalha com pesquisa, né? Obviamente, não dá para trabalhar no escuro. Então, assim, a gente percebeu que no município a gente tinha um bom volume de pessoas que se identificavam com essa pauta. Então, eu criei a pauta para que ela passasse a ser feminista. Então, assim, hoje, muitos movimentos acabam se perdendo por conta de que é utilizado na política. Passou a ser política só. Né? E aí, ele não teria aquela força se não fosse... Porque nem sempre é um representante daquele movimento que se candidatou e quer ser representado lá. Está sendo votado para o pessoal daquele movimento, né? Então, assim, eles estão sendo usados muitas vezes. Tiagão, tem um exemplo de uma deputada que o presidente dela saiu aí. Ela era do movimento feminista, daquela ala mais extremista. E ela entendeu que na última política que tivemos em 2018, defender a pauta da família gerava mais engajamento, trazia mais votos de determinada classe da sociedade, que era bem maior do que o que ela defendia antes. Ela passou a defender, tipo, hoje eu sou água, amanhã eu sou vinho e pronto, entendeu? Muda assim, e eu acho que era nesse sentido que tu estava se referindo aí, né? Eu acho que, assim, me explica um pouco como vocês conseguem identificar vamos supor, tem um candidato novo que é contratado ao serviço e ele não sabe ainda aquilo que ele vai defender. Vocês fazem um estudo com ele para saber as pautas que ele mais se identifica, por natureza ou por aquilo que ele estudou, se formou, ou vocês simplesmente pegam algo e colocam ali? Você vai defender isso? Não. Se você montar um candidato, qualquer criança vai perceber que ele é montado, que ele não é legítimo, né? Ele não está na essência dele. Tipo, você pega um cara e começa a colocar para ele a pauta de que ele vai defender ali os evangélicos. Uhum. Uma hora ele vai errar, ele vai chamar um palavrão, ele vai se comportar com um perfil diferente. Tem um exemplo bem clássico disso, mas deixa quieto. Então, o que acontece, né? Se você pega um perfil de um candidato que já tem a essência, o que o candidato precisa ter é a popularidade e o desejo de entrar na política. Se ele já tem isso na essência dele, a gente vai entender até onde aquele perfil dele vai agradar, né, aquela sociedade onde ele pretende ser candidato ali, e trazer para ele o cenário, né, daquela sociedade para tentar juntar, né, fazer com que você criar uma narrativa esdrúxula, né, fora do contexto para esse candidato, para essa pessoa, ele vai ficar meio que uma marionete. A gente vê isso muito no cenário nacional, né, eleição para presidente, a gente vê pessoas defendendo pautas que não faz o menor sentido, né? E eu lembro, eu era criança ainda, eu analisava os debates que eram passados na televisão, só que naquela época não tinha como internet, não tinha como gravar, então eu tinha um amigo que tinha empresa de vídeo, e eu pedia para ele gravar essas fitas de videocassete para mim, para depois eu ficar analisando e ver aonde que o cara estava dando os deslizes dele, né? Para onde que ele... Opa, isso aí não é a pauta do cara, essa aí não é a praia do cara. Entendeu? Então, hoje, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual que é a maior prisão que existe para as pessoas, já que a gente estava falando de punição, de presidiários? Qual que é a maior prisão que existe na humanidade hoje? Cara... Não precisa responder, porque eu também não sei a resposta. Ah, sim. Seria uma pergunta quase que retórica, né? Mas, assim, eu consigo enxergar muitos problemas na sociedade. E, tipo assim, é difícil você montar, sei lá, um candidato ser identificado por uma maioria muito grande dentro de uma comunidade. Eu queria que tu me dissesse como é que vocês fazem para estudar a região que vocês vão trabalhar. Por exemplo, tu falou aqui em off pra gente que tu já trabalhou com um candidato lá em São Paulo.
para que você pudesse trabalhar lá com esse candidato, você tem que entender o interesse do público de lá, né? Como é que tu faz para conseguir saber a dor desse público, desse eleitor, o que ele precisa e como tu encaixa isso com o candidato que tu está trabalhando? Tá, eu vou responder a pergunta que eu fiz, que a maior prisão hoje é a crença no dinheiro, né? Também é uma crença o dinheiro. E aí por que é uma prisão? Porque muitas pessoas acabam acreditando que aquela situação social, ela é fundamental. Se você vê na rede social hoje, o sextou, que é o dia de sexta-feira que as pessoas postam um copo de cerveja, postam uma bebida ali, é como se fosse uma obrigação todos terem que ter trabalhado na semana e na sexta-feira ir curtir. E às vezes aquilo não é verdade, aquilo é só uma foto e por trás, né, o que a gente chama de mundo real e mundo ideal. Então, a realidade, ela não está vivendo aquilo, mas no mundo ideal dela, o que ela vai mostrar, ela está. E isso vai adoecendo as pessoas com ansiedade, depressão. Aí eu vou entrar agora na resposta que você me perguntou sobre como a gente estuda aquela cidade. Depois eu até gostaria de voltar nesse assunto de novo, mas nesse que você acabou de falar. A gente volta. É assim, quando a cidade ela tem um IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, alto, as pessoas dessa cidade elas têm mais informações. Isso é normal. Estatisticamente, né, quanto mais alto o IDH, mais informação e conhecimento essas pessoas dessa cidade têm. Logo, se elas são mais instruídas, elas participam mais de rede social, elas compreendem essa crença do dinheiro de que se ela tiver mais, ela vai poder mostrar que ela é mais, embora não seja, né? Uhum. Então, essa crença faz com que elas, de fato, se sintam no momento real dela, né? Elas se sintam depressivas, né? Frustradas com aquilo. Aí é onde que entra a minha resposta do que tu perguntaste sobre a cidade. É que esse mesmo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai nortear para mim como que é o pensamento desse eleitor, desse público que eu vou trabalhar. E aí, as campanhas eleitorais que eu tenho feito, a grande maioria, exceto assim, raríssimas exceções, eu tenho trabalhado com municípios pequenos, cidades pequenas. E como eu disse, a cidade pequena ela é muito parecida com a Vila dos Ismãs. Toda cidade pequena tem um contador, um gênio, um professor que é metido a filósofo, um professor de educação física. É basicamente isso. Então, quando você faz um estudo de cenário naquela população, você verifica, obviamente, inicialmente com uma pesquisa, né, uma pesquisa de opinião pública, você vai identificar quais são essas dores que tu falaste aí, né, quais são os anseios dessa sociedade, e em cima desses anseios, em cima desse perfil de eleitor, a gente monta um gráfico chamado gráfico SWOT para o candidato, para entender quais são os pontos fortes, os fracos, as oportunidades e as ameaças dele. Faz o cruzamento de tudo isso e chega num projeto eleitoral para ele. Entendi. Dependendo de como é porque a gente vai trabalhar a campanha do candidato de acordo com aquele eleitor daquele município. Uhum. Não adianta pegar um candidato que tem um perfil lá de Santa Catarina, por exemplo, e trazer para cá com as ideias que ele tem lá, no município que é desenvolvido, e tentar aplicar a ideologia dele lá, né, a forma como ele trabalha lá, no município aqui de Cachoeira do Piriá, por exemplo, que é um dos piores IDHs que tem no estado do Pará, que está do Brasil. Cara, legal saber que por trás do marketing político tem todo um estudo, bem dizer assim, utilizando de recursos da ciência para tu entender como o comportamento e a demanda daquele local, né? Madeira, deixa eu falar. Tem uma coisa, o IBGE ele fornece esses dados, né, do IDH. Quais são as principais carências, assim, analisando, porque você já trabalhou com vários, você mapeou vários, você trabalhou, né, e mapeou vários projetos políticos por aí e tal.
quais são as carências e quais são as áreas que mais você viu que faltavam ser trabalhadas para o desenvolvimento de um município, por exemplo? É assim. Hoje é unânime, tá? Se tu fizer um levantamento de quais são as profissões, qual é o segmento, qual é o ramo que mais elege candidatos, não precisa ser especialista em nada, não. Só precisa tu ir lá no Google que tu vai descobrir. Quem está assistindo pode até fazer isso agora. Tu vai ver que é da área de saúde. O país ele é muito carente na área de saúde. E o que é ainda mais direcionado para que a área de saúde seja um trampolim para eleger candidato, é que quando você está debilitado, você está precisando, né, ser cuidado, você está fragilizado e alguém te ajudou. E alguém foi lá e conseguiu resolver o problema. Tu não vai morrer por isso, tu não vai ficar pior, né? Tu vai melhorar. Então, tu fica com aquela gratidão. E isso faz com que os políticos utilizem mais essa área de saúde. Quem é da área de saúde genuinamente da área de saúde, já tenha mais facilidade de entrar. E é a área mais carente que existe no Brasil. E é curioso o fato de que o SUS ele é uma máquina pública extremamente custosa para o Estado, né? É uma coisa que é extremamente pesado para o Estado, mas que ainda assim, com todas as dificuldades, ainda funciona, né? Por mais que haja dificuldade. Entretanto, parece que ainda está faltando alguma coisa, um up a mais para o SUS virar se transformar em um... Porque no papel ele é muito bonito. Já ouvi várias pessoas que trabalham na área da saúde que o SUS é muito bonito no papel, mas na prática ele é... Léo, só que tem uma coisa aí, tá? A gente nunca pode esquecer que assim como os nossos ancestrais, Homo sapiens, exterminaram, aniquilaram a sua própria espécie, o homem não deixou de ser cruel. O homem não deixou de ser um dos piores animais do planeta. E aí, por que eu falo isso? Porque por mais que nós temos condições, né, de estabelecer uma estrutura, montar uma estrutura de saúde que atenda a toda a população, esses 215 milhões de brasileiros que tem aqui, e sobretudo os mais carentes, né, isso não acontece porque não é interessante que aconteça. Não é interessante porque como que eu vou sustentar algumas narrativas? Como eu vou manter um grupo? A política se retroalimenta das condições da sociedade. Os maiores projetos hoje, científicos, que são financiados pelos governos, são só aqueles que atendem ou favorecem as narrativas de quem está lá no governo. Uhum. Outros... Esse up que tu se referiu ao SUS... Na verdade, não é que ele precisa do AMP, ele precisa se livrar dos políticos, vamos dizer assim, do Estado que corrompe, que desvia ali os recursos, né? Que, aí vem a ideia dele da crença do dinheiro, né? Exatamente, porque a nossa sociedade ela vive em cima de uma ideia de que a política, por exemplo, ela é usada para alavancar a sua vida financeira. O político, ele enxerga o cargo político como um emprego, como é que eu posso dizer, uma profissão. Mas não são todos. Não. Concordo. Porque tem essa ideia generalizada, né, cara? Não, mas não são todos. Eu vou dar... eu entendo que não são todos, mas a massa que faz diferença na política pensa dessa forma. Não, a grande maioria de políticos que fazem carreira na política, eles não estão muito preocupados com o dinheiro, não. Existe algo muito mais forte na essência do que o dinheiro. Porque, imagina... Eu imagino que tu vai falar, mas eu concordo com isso aí também. Eu já sei pra onde tu vai. O dinheiro, ele faz diferença, mas chega um ponto que ele não precisa mais do dinheiro. E ele continua. Existem políticos aqui no Brasil que foi vereador, depois prefeito, virou deputado... governador, vai ser senador, daqui a pouco vai para presidente, e se tiver como ser presidente
o sal, como dizia o Daciolo, né? Vai ser. Então, assim, o poder que ele quer não é pelo dinheiro, é pelo poder mesmo. Essa sensação de dominação, de ser o dono da porra toda ali, entendeu? E como eu falei, né? O ser humano é muito cruel, né? Muito cruel. Eu queria fazer uma pergunta, se vocês já ouviram essa frase. Os fins justificam os meios. Maquiavel. Apesar de que todo mundo fala que essa frase é de Maquiavel, ele nunca falou isso. Maquiavel escreveu o livro O Príncipe. E ele escreveu num período em que ele foi exilado, porque ele era o conselheiro, ele era um funcionário público e foi conselheiro dos Médici. E aí ele foi exilado quando os Médici saíram do poder. E no exílio ele escreveu esse livro, O Príncipe, ensinando que ele ia dar de presente para Lourenço de Médici, mostrando para ele como ele teria que fazer para retomar o poder e se manter no poder. Então, toda a história do livro, se você for analisar, tem tudo a ver com a frase os fins justificam os meios. Mas não é por isso, mas ele não falou isso. É que assim, o Maquiavel escreveu simplesmente aquilo que é real, não o que é ideal. Se a gente transformasse isso no que as pessoas vivem brigando pela internet, isso ia falar que é porque faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Aquela questão da hipocrisia. Mas não é. Se você fizer uma pesquisa pública aqui e perguntar para as pessoas assim, o que você gosta de assistir, qual é o teu programa favorito na televisão ou na internet? Eu falo assim, TV Cultura, o Fantástico, o Jornal Nacional, e vai citando alguns programas que são culturais. Mas, de fato, elas gostam de assistir BBB, a novela, até conteúdo erótico. Mas isso está no plano real. O plano ideal é aquele outro que ele diz ser, né, quando vai tornar isso público, ele fala como se fosse o fato. E Maquiavel mostrou a realidade, o que é o mundo real da política. Ele separou a moral da política. A política pela política, o príncipe, né, que na época a Itália, Florença era um principado, então a Itália era toda dividida em principados. Então o príncipe hoje a gente entende como o governante, o empresário. O príncipe ele tem que fazer o quê? Ele tem que dissociar a questão da moral ética para chegar no poder, para alcançar o que ele precisa. Mas isso não é Maquiavel que está dizendo que ele tem que fazer, é o que já acontece. Né? O que a gente enxerga nem sempre é o que de fato é. Né? Então, essa coisa da crueldade da humanidade, que nunca deixou de existir. Para um ser humano ser ruim, só precisa não fazer nada com ele. Assim, tipo, não leva ele para a igreja, não ensina boas maneiras, ele vai crescer e vai ser um péssimo. Entendeu? Então, hoje a gente trabalha as religiões, né, as igrejas, é importantíssimo para a humanidade porque elas tentam trazer o homem para deixar de ser tão mal, né, para ele ser menos mal. Mas, de fato, o homem é muito cruel. A natureza do homem. A natureza do homem. Isso. Tanto que eu já vi algumas pessoas falando que uma criança que nunca teve um entendimento do que é mal e ruim, ela sabe que quando ela faz algo de errado, ela tá errada, de fato, né? Você pega uma criancinha que mexeu no que ela não deve e ela vê o pai, ela se esconde, ela sai correndo porque ela sabe que aquilo... Mas quem falou para ela que aquilo é errado? Né? Então... o homem tem na sua essência a maldade, né? E aquele questão do primeiro eu, depois você. Se é benéfico para mim, eu não me importo com o meio que eu vou fazer, né? Então, é muito disso aí. E é através dessas crenças, dessas narrativas, que a política vai projetando os seus atores políticos, né? Seus agentes políticos. Porque se sabe que olhe bem, nenhum eleitor condena um político por ser mentiroso. Porque a mentira é inerente a todos nós. Em algum momento, você está mentindo. Seja, é claro, algumas mentiras não fazem mal para ninguém. Outras, nem tanto, né? Então, o que acontece? O eleitor, por pegar um cara que é comprovadamente mentiroso,
Às vezes ele até glorifica o cara que é mentiroso demais, porque ele sabe contar muita mentira boa. O Adriano Suassuna, que escreveu o Auto da Compadecida, ele coloca o Chicó como um gênio. O Chicó conta de vez em quando mentira, né? No final ele fala, não sei, só sei que foi assim. Mas para ele é o personagem principal. Porque o mentiroso consegue contar histórias maravilhosas. E as pessoas gostam de ouvir histórias maravilhosas. As pessoas colocam no político, criam nele a ideia de que ele pode realizar sonhos. Sabendo que não pode, mas elas gostam de ouvir aquilo. Entendi. Elas idealizam isso, né? Porque a gente é mais ideia do que físico, né? Mais do que... Cara, se a gente for olhar para o que aconteceu na última política, o que eu percebo, não sei se é o que tu também tem essa visão, de que aquela sensação de que antes o tempo era melhor, faz com que a gente se iluda achando que trazer de volta alguém que representou algo bom no passado vai ser algo bom no futuro, ainda que você saiba que ele nunca foi, né? Então, isso que você falou, acho que remete muito esse exemplo da última política. Eu acho interessante como a gente olha para a sociedade, vê a sociedade sendo enganada e ela gosta daquilo. Olha, eu não vou entrar no mérito de que por exemplo, né, o PT voltou porque as pessoas gostam de ser enganadas. Mas eu fiz alguma... porque pareceu isso aí, mas não necessariamente é porque ela gosta de ser enganada. Eu fiz algumas análises e publiquei isso. Inclusive, no dia da eleição, eu postei um vídeo falando que o Lula ganharia com a diferença de mais ou menos 1 milhão de votos. Eu errei um pouco. E teve gente que me criticou por isso. Tu errou, tu falou que era 1 milhão e foram 2. Mas eu já vim analisando o cenário nacional e vendo que Lula, né, nem para a gente entrar muito aqui, mas Lula, de longe, consegue atender muito mais os anseios desse eleitor. Então, o Lula acertou em quase tudo. Se pudesse dar uma nota para o Lula, eu dava 9,9 no que ele fez politicamente. O Lula, apesar da idade, né, tem quase 80 anos, ele é um dos maiores líderes políticos e sabe fazer a coisa tudo direitinho. Parece até que ele escreveu o livro Príncipe. Uhum. Né? Agora, uma outra frase que é errada, viu, Léo? Que as pessoas falam muito, porque aquele cara é manipulador, então ele é maquiavélico. Maquiavélico é uma expressão errada sobre Maquiavel. O Maquiavel, de fato, é maquiaveliano, né? Ele mostra o mundo real diferindo do mundo ideal. Mas falar que alguém é maquiavélico de maneira depreciativa é uma injustiça com Maquiavel. Uma das coisas que eu e o Léo, a gente conversava muito foi que quando o Lula ganhou os direitos políticos dele, né? Tanto foi solto quanto ganhou os direitos políticos com a mãozinha do atual presidente na época, eu disse que ele deu o tiro no próprio pé, porque o Lula sabia conversar melhor com a massa do que ele. E é tanto que a gente vê isso, né? Eu digo que o Bolsonaro ele perdeu a eleição para ele mesmo. Eu via muito os movimentos das redes sociais na época da eleição, falando que mas as pesquisas mostram que o Lula está na frente com 10%, outros institutos mostravam que eram 5%, 4%, enfim, sempre o Lula na frente, e o Lula não saía nas ruas, o Bolsonaro saía e levantava todo mundo. O bolsonarista usava muito esse argumento. Né? E aí dizia assim, porque as pesquisas estão forjando um resultado, etc e tal. Eu não vou entrar no mérito, mas eu quero fazer uma outra pergunta. Vocês sabem como funciona essa coleta de dados? A metodologia, né? A metodologia da pesquisa? Porque o grande problema é que as pessoas não entendem o formato, como é que aquilo é feito, e acaba considerando, teve uma carreata ali na Avenida Santa Maria e deu 400 carros. Aquela questão do visual, né? Aquilo que ela vê para crer, né? Só que eu também já falei sobre isso. Ao redor do candidato existem várias camadas de eleitores. A primeira camada são os amigos e parentes e depois entra a militância. Então, essa militância, ela confunde muito o candidato.
né? O candidato acha que, ainda mais que ele é blindado, né? A gente chama de babão, né? O babão não deixa o candidato saber o que de fato acontece, o que acontece lá nos arredores. Chega um cabo eleitoral para o candidato e fala assim, olha, lá no bairro fulano de tal, na comunidade fulano de tal, eu tenho 60 famílias, todas vão votar no senhor. E o cara disse, tô eleito. Numa campanha que eu trabalhei em São Paulo, o candidato, ele era candidato à reeleição para vereador, né? E ele contratou 1.000 cabos eleitorais. E ele precisava no máximo de 800 votos. Então ele estava tranquilo, porque se ele contratou 1.000 cabos eleitorais e aí ele fazia a conta assim, né? Ele era adversário da minha candidata, tá? Ele dizia assim, se eu só preciso de 800, contratei 1.000 e cada 1.000 vai trazer pelo menos 2, eu vou ficar com 2.000 votos, estou eleito com sobra. O que aconteceu? Ele teve 700 votos e não se elegeu. Nem os cabos eleitorais dele votaram nele. Aí, voltando para a pesquisa, a questão do recorte da pesquisa. Quando você faz uma pesquisa num município como esse aqui, você faz uma coleta de 400 nomes, por exemplo. 400 pessoas são entrevistadas na pesquisa só. Aí você vê lá o resultado. Aí, alguns institutos, empresas que não são tão especialistas assim em pesquisa, acabam mostrando um resultado e no final deu outro. Por quê? Porque eles pegaram os números crus, de maneira sem fazer o recorte correto, né? Primeiro, aonde ele fez essa coleta, e segundo, como foi essa amostra. A cidade tem 2.000 professores. Quantos professores foram entrevistados? Desses entrevistados, quantos % disseram que votam no candidato A e quantos disseram que votam no candidato B? Quando tu pega esse recorte, desse percentual do exemplo que eu dei de professores, tu tem que ver quantos professores tem na cidade. E aí tu vê o percentual. Então, muitas vezes você pega... Você entrevistou 5 professores na tua coleta e você entrevistou 5 pedreiros. Só que existem 2.000 professores e 500 pedreiros. Não vai bater. Tá entendendo que o resultado vai dar diferente? Porque aquilo é uma amostra, como se fosse uma sopa. Quando você bota tudo dentro da panela ali, você vai misturando. Se você quer saber se aquela sopa tá boa ou não, tá boa de sal ou não, o que você faz? Você pega uma colherzinha lá e prova. Não precisa tomar a sopa toda para saber. É a mesma coisa da pesquisa. Então, é essa falsa ideia de que o resultado vai dar errado, porque a carreata do candidato A deu muito mais carro do que a carreata do fulano B. Agora, falem aí também, senão eu vou ficar falando sozinho. Não, cara, eu acho legal quando o convidado ele traz muita informação, porque eu acho legal esclarece, ouvir, né? Acho legal ouvir. Acaba... E eu acho que o pessoal vai gostar muito de saber que não é desse jeito que funcionam as coisas, né? Que não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Até porque, se a gente pegar um exemplo mais simples que eu posso dar aqui. Se eu fizer uma pesquisa política aqui no Norte e no Nordeste, vai dar totalmente diferente se eu fizer a mesma pesquisa lá no Sul. Geralmente, os candidatos... São necessidades diferentes. O local tende a ser mais uma ideologia do que outra. O Brasil tem 5.570 municípios. Desses 5.570... nós vamos ter ali... Vamos colocar um número esdrúxulo aqui. 2.000 municípios que são idênticos. Os padrões se repetem, são idênticos a Santa Maria. Então, eu não preciso, para uma pesquisa nacional, entrevistar um sequer morador de Santa Maria para saber que em Santa Maria vai ter um percentual X de votos para o candidato A ou B. Quando você fala só conhecer os candidatos. A mesma coisa no município. Eu tenho aqui, eu não sei quantos, tá? 20 comunidades. Se eu tenho 20, dessas 20, pelo menos 10 vão ser muito, muito parecidas umas com as outras. Ou 5, enfim. Uma coisa que eu vejo acontecer muito aqui no nosso município é a questão do candidato saber que aquele voto não é dele, daquela comunidade. Então, ele tenta fazer com que uma parte daquela comunidade não vá votar. Como eu já vi casos de ouvir, não é que ouvi dizer de terceiros, e candidato A ou candidato B, chega na comunidade que ele sabe que não é dele, mas lá vai estar tudo na reunião, porque é um evento para eles, e ele simplesmente toma aqui uma ajuda, me dá teu título de eleitor. Eles, geralmente, essas comunidades, principalmente do interior do nosso município, não têm conhecimento que pode votar com outro documento. O cara simplesmente não vai votar.
né? A multa é irrisória. Então, uma das estratégias que ajuda muito, principalmente no município, não é conquistar mais votos, é fazer com que os votos de lá não vão votar. Mas é um tiro no pé isso, viu? Também. Jackson? Porque o candidato que diz que sabe onde ele tem voto e que ele diz que aquele voto é dele, ele acaba se enganando. Porque... Também. Esse é um erro, né? Porém, tem comunidades que você sabe que é mais tendenciosa a um governo. Então, quando você aplica essa estratégia ali, automaticamente... tu sabe o que acontece? O apoio incondicional, ele não existe. Não existe um eleitor que diga, vou votar no X. Pode ser quem for, eu vou votar no X. Não vou deixar de votar nele. Esse apoio, ele só existe até porque isso aí é o voto do amor, né? O voto do amor, ele acaba quando a crise chega. A gente fala também que o eleitor, o voto, ele é dividido por anatomia. Ele começa pelo estômago, no bolso, coração e cabeça. Seria assim, quando começa a apertar aqui no bolso, aí o cara já começa a sentir um pouco de necessidade de pensar em outro candidato. Se a mesa dele, por isso que fala aquela coisa do pão e circo, né? Que se ele estiver bem alimentado, se ele estiver se divertindo, foda-se o que está acontecendo lá, se estão roubando, se tem corrupção, porque o ser humano, ele não se incomoda que o político roube. Uma das coisas que mais usada na política de interior é o pão e circo, né? Não só no interior, viu? Rapaz, eu percebo que esse padrão que o Francisco falou chegou numa esfera bem maior do que a gente imagina. Chega. Porque a última eleição foi praticamente isso. Tanto que eu não quero entrar nesse mérito e não é uma crítica, mas... Mas já falando... Pois é. Pode me chamar de Freitinha mesmo, viu? Que eu tô aqui em Santa Maria. Que ninguém vai saber que é Francisco, né? Então, olha só. Nem o voto do eleitor, ele é certo, definitivamente, porque depende muito do estado de emoção dele, do estado financeiro dele, principalmente, né? Como os aliados, né? O maior inimigo de um candidato, pode acontecer, é um aliado dele hoje. Por exemplo, falta 1 ano e quase 2 para as eleições, né, municipais. Os aliados de hoje podem ser o pior inimigo amanhã, porque ele conhece muito o que está rolando agora, o que o cara está montando de estratégia, né? Por isso que... essas campanhas antecipadas geram muitos traidores, né? A pré-campanha, tu falas, né? Essas pré-campanhas. Mudando um pouquinho do assunto comportamental, tu tem olhado um pouco para a política aqui do nosso município e como tu tá vendo se desenhar aí o cenário para o ano que vem? Eu não posso te falar que acompanho a política local. Primeiro porque eu não faço isso se eu não tiver um interesse de alguém interessado no meu trabalho aqui. Então, por exemplo, se alguém me contrata para fazer um trabalho aqui, aí eu vou estudar. Dar mais atenção para cá, né? Eu vou estudar o que está acontecendo. E, claro, não tem bola de cristal, né? Eu costumo dizer assim, bola de cristal não existe. Tem que ter dados, tem que ter informação, conhecimento para poder eu estou bem curioso para a próxima eleição. Ela está... não vou entrar no mérito que eu penso, mas eu acho que ela está se desenhando uma política diferente das demais que a gente teve. O que eu posso dizer, de modo geral, Jackson, é que é o seguinte, né? Aqui, voltando aqui, retomando Maquiavel, ele diz que o príncipe, o governante, ele precisa ter pelo menos 2 coisas, ou obrigatoriamente 2 coisas. A virtude, que ele chama de virtude, né? E a fortuna. Só que, quando ele fala de fortuna, ele não está falando de dinheiro, ele está falando de oportunidade. A virtude é a habilidade. É como se ele, o comparativo é como se ele fosse um leão, tivesse a força do leão, mais a habilidade da raposa. As 2 coisas juntas. Então, o que eu posso dizer, de maneira geral, é que muitos políticos entraram ou entram por uma questão de sorte, mas não têm habilidade para se manter no poder, por não conhecer as estratégias necessárias para se manter no poder. Se eles entendessem na íntegra, depois que o cara está no poder, se ele entendesse na íntegra o que diz Maquiavel, talvez ele não saísse nunca mais. Mas aí a informação não chega para todos, né?
Assim, Freitinhas, o que tu diria, por exemplo, para uma pessoa que idealiza ou quer seguir esse caminho na política? Quais áreas ela deve, pelo menos, se ter um mínimo der um mínimo de interesse, de engajamento ali para buscar alcançar aquele cargo político? Quais são as necessidades que ele... As necessidades não, as virtudes, toda essa questão para ele chegar nesse cargo tão idealizado que é a política, e sim fazer política não para si mesmo, mas para ter uma ideia coletiva de política. O que vai acontecer, Léo, é que o que já acontece, por exemplo, a gente viu no cenário de 2018 muitas pessoas que não eram políticas, né, que a gente chama de outsider, né? Pessoas que têm um podcast como esse aqui, pessoas que tinham um canal no YouTube, pessoas que tinham um canal nas redes sociais, e elas se projetaram nacionalmente, né, ou de maneira forte mesmo, e dali elas aproveitaram a oportunidade, né, que a gente falou agora, né, que é a fortuna, para se lançar na oportunidade de ser popular, que a primeira coisa é ser popular. O Tiririca já provou que ele não é um político de como é que fala? Voto de... Quando o cara vota sem... Protesto? De protesto. Ele não é um voto de protesto. Tem um eleitor dele, tem um cara que vota no Tiririca de verdade mesmo. Embora agora ele quase não entra, né? Mas ele deu o voto dele. Então, a primeira coisa, ele perceber que existe essa oportunidade. Existe um tripé do candidato que ele precisa ter popularidade, ele precisa ter dinheiro e ele precisa ter um grupo para ele se lançar, para jogar ele para dentro da política. Porque, olha, quem está na política hoje não vai deixar você entrar de bobeira, não. Só se tu já for muito forte. Tu já entrar com um pé direito na frente. Tipo o que aconteceu com esses outsiders, né? Que são os caras que não tinha jeito deles não ganharem. Eles já falavam, já se comunicavam com muita gente, as pessoas iam votar nelas de qualquer jeito. Eu vejo isso aí, assim, eu tenho 2 exemplos do influenciador que ele é, se eu não me engano, ele é do Maranhão ou é de Tocantins. Sei que ele é muito próximo aqui do Pará. Que ele é muito famoso de forma nacional, se candidatou, mas não conseguiu ganhar. E tem um cara que é de Belém, que ele é muito famoso aqui na nossa região, e ele fez um trabalho de marketing político por trás, que é o Bob Fly, e conseguiu se eleger. E eu acho que até de uma forma um pouco folgada, né? Então mostra que tem que ter popularidade, sim, mas porém, não só isso elege, né? Não, porque o Bob Fly, ele é um ponto fora da curva. Uhum. Não adianta aparecerem 10 Bob Flys aí que não vão aparecer. Ele é um ponto fora da curva. Então, aconteceu com o Bob Fly, aconteceu com um monte de deputados, inclusive deputado federal, né, que entraram aí para o cenário nacional, mas que chegaram lá achando que era uma coisa. O próprio Ratinho, uma vez, disse que quando ele fosse político, ele ia entrar lá, ia mudar tudo, etc. Aí ele se elegeu deputado federal. Quando ele subiu na tribuna, quando ficavam os outros colegas dele no plenário, ficavam lendo alguma coisa num jornal, que na época era jornal, ainda não tinha um celular, né? Porque agora é só o celular. E os outros saíam da sala. Então, o cara, para ser político, a primeira coisa que ele tem que ter é entender que ele precisa de um grupo. Ele não vai conseguir, não vai rolar, velho, se ele for sozinho. Ele não vai conseguir carregar. Aquele discurso ali na Câmara, ele é meramente um marketing para terceiros que vão de assistir ali, né? Ou ele é um nada, porque dentro ali da Câmara ninguém dá atenção para aquilo. Cada um vai ali falar o seu ponto de vista sobre aquilo que está sendo votado, somente. Ele vai defender as pautas dele, que ele ganhou na campanha. Ele, né, não vai mudar a opinião do outro, e o outro nem está nem aí para a opinião dele. Sim. É isso que acontece. Sim. O político, ele precisa manter a coerência do que ele vinha dizendo em campanha, e depois ele vejo muitos políticos, inclusive esses que são mais visados na internet, que eles vão lá, fazem um discurso belíssimo para a massa deles.
aquilo ali dentro da Câmara não tem efetividade, né? Agora, se ele vai ter efetividade de outra forma, seja protocolando projetos e tal, o que vai determinar isso é a articulação dele com os colegas. No off. Ali é só para o público, só para a massa. A separação do mundo ideal do mundo real. Do mundo real. Né? Maquiavel também dizia isso. Poucas pessoas devem conhecer o príncipe. E muita gente critica deputados que tem diálogo com outras ideologias, contrária dele. Porque tu tá junto com o PT, ou tu tá junto com o PL, tu tá junto com o PSOL. Não é questão de estar junto. O fato da pessoa votar junto com o outro é articulação. Um candidato não vai votar num projeto teu se ele não souber que tu pode votar num dele ou beneficiar ele de alguma forma. Não vai. Então, as pessoas que têm a política de uma forma muito romantizada, infelizmente não conhecem a política. Não prospera. É a teoria de Darwin, né? É a seleção natural. Se ele não se adequa ao meio, ele está fora. Exatamente. Não vai prosperar. Né? Aí eu trouxe aqui, Jackson, alguns temas assim que não é o que eu concordo, não é o que eu acho, mas eu acho que é interessante a gente pontuar. Manda. Se a gente olhar 250 anos atrás, a humanidade tinha 800 mil pessoas no planeta. E hoje somos 8 bilhões. Então, a população cresceu em 10 vezes. Né? Em 10 vezes. E esse crescimento ele é exponencial. Ele é um crescimento em PG, né? Praticamente. Então, aonde nós vamos parar? Essa semana, Elon Musk falou sobre a questão da inteligência artificial, pediu para dar uma parada nos estudos, né? Por conta de que essa inteligência artificial está saindo do controle. Porque hoje, até uma pessoa se suicidou, né? Por conta de que ele estava falando com o chatbot. Sabe que tem um chatbot, né? Que a pessoa fica conversando, a pessoa fica respondendo. E aí entrou numa seara de que a pessoa... ele falou que se apaixonou pelo chatbot, né? E aí... Não, mas por mais que seja engraçado, é uma coisa séria, né? É seríssimo. Isso aí é um problema terrível para a humanidade. Onde nós vamos parar? Imagina o psicológico dessa pessoa como tá, a ponto dela chegar, né? Aí sim. O pior, o mal do nosso momento, da nossa humanidade agora é problema psicológico, né? Então, hoje, para que isso não continue crescendo do jeito que está, aí entra aí a questão, né? Se o movimento feminista prosperar, aí os pares já não vão, né? Já não vão ter tantos filhos assim, então vão parar de crescer aí, ou tem que ter a pena de morte para poder acabar. Mas eu vou fazer uma observação a respeito do Elon Musk. Pode falar. Que quando eu vejo ele falando, chamando a atenção para essa situação, eu mais enxergo como ele querendo fazer alguma situação que vai beneficiar ele do que, enfim, ele está preocupado com a sociedade como um todo. Né? A gente vê isso quando ele mexe com criptomoedas, o histórico dele é totalmente controverso daquilo que ele fala, né? Ele faz o jogo para ganhar financeiramente. E eu enxergo assim, mais como ele tá... Essa fala dele tem o intuito de ter algum benefício para ele do que para a sociedade como um todo. E seria difícil parar os estudos nos Estados Unidos, e a China, por exemplo, não vão parar. Não vão. A Rússia. Então, como que para, né? Eu paro 6 meses enquanto o outro está avançando. Pode ver, ó. Quando os Estados Unidos... Isso aí é um achismo meu, não estou dizendo que aconteceu. Né? Tem que falar assim. Quando os Estados Unidos viu que o 5G, 90% do 5G era dominado pelos chineses, começaram a bloquear a empresa chinesa, que não podia mais usar o serviço do Google, por exemplo. Né? Eu citar o exemplo da Huawei, que tinha a maior parte do 5G. Por quê? Porque eles estão atrasados. Eles começam a sancionar, de alguma forma, países que são adversários deles. Então, é um jogo também político nisso aí. Outra situação também que interessante, que, esse alinhamento que está acontecendo agora dos países por causa da guerra da Ucrânia está sendo bem interessante, porque está se mostrando um jogo de poder muito
tá começando a se formar blocos antagônicos e tá começando a surgir uma nova Guerra Fria que já acontecia há muito tempo, já aconteceu, esfriou, ficou quente, né? E depois começou a esfriar de novo. Agora, o governo brasileiro, por exemplo, devido ao Lula estar no poder, a gente vê um claro alinhamento com o bloco do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tanto que agora essa semana foi aprovado um projeto para que um acordo entre China e Brasil, para que o Brasil comprasse produtos chineses em real, que valorizaria a moeda real, a moeda do Brasil, e a China comprasse coisas do Brasil que valorizaria coisas da China, enfim. E isso aí é uma tentativa de quebrar a hegemonia do dólar, que hoje todo e qualquer comércio mundial, tudo que é do comércio mundial, petróleo, commodities, tudo é pautado pelo dólar. Não é mais ouro, não é mais como era feito antigamente. Já tem alguns países aqui da América do Sul que estão na rota da seda, né, que chama. Que é... A Argentina, por exemplo. Isso. E assim, a gente vê claramente que no governo anterior não tinha esse alinhamento com o Oriente, né? Então, você vê aí que queira ou não queira, com toda a desgraça, o Lula tem uma experiência maior de saber conversar. Eu acho que não tô... Só que a gente está fugindo muito da ideia central, mas só um pouco. Assim, eu não critico... Eu critico assim, o governo atual por causa da falta de moralidade, que, enfim, que não vale ser debatido aqui, mas, enfim. Mas, assim, o Lula, ele tá se mostrando, já se mostrou, né? Porque no primeiro momento, eu acho que tu chegou a acompanhar, eu era criancinha, eu só li sobre isso, sobre a ALCA, que é o Acordo de Livre Comércio das Américas, que colocaria toda a América Central e do Sul, ia ter comércio livre com os Estados Unidos, e isso ia prejudicar a economia dos países emergentes e tal aqui das Américas. E o Lula foi um dos que foi contra esse acordo. Foi ele, junto com os governantes da China, da Rússia e da Índia, que formaram esse bloco aí, o BRICS, né? E o BRICS meio que morreu nesse período entre 18 e agora está começando a retornar. E está começando a se fortalecer de novo, porque a Rússia está sendo sancionada, a China está sofrendo coisa, e nessa hora as parcerias e as coisas. Até a Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, hoje entrou com um processo para adentrar o BRICS. Entendeu? E já seria uma coisa... Eu vou fazer 2 pontos aqui do que tu falaste. É que falaste de moralidade, mas a gente trouxe aqui Maquiavel mostrando o mundo real. O mundo real não tem moralidade. Política pela política. Se for olhar para os outros candidatos, tem a mesma questão. O resto é narrativa. Não tem muita gente vai ficar decepcionado com isso. Às vezes não precisa acreditar no que a gente está falando, mas... O que mais pesa pro PT é que veio muita coisa à tona, né? Diferente de outros grupos políticos. Não, eu não falo do PT, eu falo de todos os governos. Sim, eu cito o PT porque hoje é o que está mais em evidência. Evidência. Né? Então, quando se fala em vamos supor, corrupção, primeiro apontar para o PT. Por isso que eu cito mais o PT, mas a gente sabe... Corrupção não é um problema, e nem se tu tirar toda a corrupção que existe no governo, por esse motivo vai resolver todos os problemas do país. Não é esse o caminho. Mas a outra questão que tu falaste de toda essa engenharia do ALCA e etc. E aí eu falei de inteligência artificial porque para onde a gente está caminhando, corre o risco de chegar a um ponto em que vai interferir na política de maneira que nós, eleitores, aí eu me incluo, né, porque eu também voto, não vamos ter mais nenhuma importância para quem... Porque imagina o seguinte, hoje o Mark Zuckerberg, ele é dono de quase tudo, de toda a nossa vida. Muita gente passa o dia no Facebook, então praticamente a vida dessa pessoa já é do Mark Zuckerberg.
E esse cara é jovem. E o mundo... E ele é dono do WhatsApp e do Instagram também, não é? Então, tu imaginas o seguinte, a quantidade, o banco de dados que esses caras têm... Dilema das redes. Presta atenção, velho. A quantidade de dados que esses caras têm, são jovens, e se a inteligência artificial resolve disparar uma bomba nuclear, porque não interessa mais... Olha só, o crescimento da população que eu falei, aonde isso vai parar, só está consumindo, né, o que seria deles. Eu tô fazendo aqui meio que uma coisa... Uma ginástica bem rápida. Imagina que a inteligência artificial chega ao ponto que ela vai identificar que o problema da humanidade é o ser humano. É a própria humanidade. E ela tiver o poder de aniquilar isso... Mas aí, já que eu entro nessa questão, esses garotos, né, que são jovens, que são donos de tudo praticamente, que hoje a tecnologia é quem manda, cara. Quem tem conhecimento manda em tudo. Então, se eles, no momento de um flash, ele resolve detonar uma determinada nação ali por conta daquilo, ele faz, pô. Não tem... por que já aconteceu uma vez 2 bombas nucleares serem estouradas e agora não vai mais? Eu acredito que isso possa acontecer. Se bem que só um país teve essa coragem, né? Mas... nas gerações futuras aí, isso pode acontecer. Eu acho que um dos principais problemas desse excesso de tecnologia foi o que aconteceu eu acredito que seja em 2018, que o Facebook vazou os dados de bilhões de usuários, né? E a influência que teve na política americana? Na política americana, no Brasil, né? Tu assististe a um filme chamado A Onda? Já, mas faz muito tempo. Pois é. É que esse filme ele se passa numa escola em que um dos alunos questiona como que Hitler conseguiu mobilizar uma quantidade de pessoas para fazer o que eles fizeram, né? Chegar ao ponto de exterminar uma raça, uma espécie, né? Como que eles achavam que os judeus eram uma espécie diferente do... E aí foi mostrado, através desse filme, que hoje é possível isso. Por isso que eu falei de inteligência artificial e do poder dessas pessoas que têm os dados, né, nas mãos. Não é elas, por exemplo, uma bomba nuclear seria uma ficção. Mas, por exemplo, quando você manipula um jogo numa rede social, como foi o caso, não sei se vocês lembram da Baleia Azul, em que uma pessoa do outro lado fazia com que a outra pessoa aqui se suicidasse, né? E aí você tem que estar o tempo todo policiando hoje os seus filhos, né, as crianças, porque o tempo todo tem uma pessoa maldosa do outro lado. Alguém que não está nem aí para a prática dos bons costumes. Uma inteligência artificial dessa consegue mobilizar uma massa inteira ao ponto de cometer um suicídio coletivo. Vocês nunca ouviram falar do suicídio coletivo? Que os caras... Eu só lembro um que era uma seita. Uma seita. Foi até que no Brasil também, não foi? Foi na Guiana Inglesa? Eu não lembro mais. Também não sei, mas dá para pesquisar no Google agora aí, que a gente tem como ver. Mas o fato é que a manipulação das mentes... E aí, Jackson, eu lembro uma coisa aqui para você. As grandes manifestações de manipulação, a maioria das vezes são feitas sob o efeito de algum produto, alguma bebida entorpecente, alguma coisa que faz com que as pessoas fiquem meio aéreas, né? Tomem alguma coisa, por exemplo. O João de Deus, ele servia uma bebidazinha lá para as suas pacientes, né? Para depois manipulá-las, né? E assim, algumas religiões também fazem isso, né? Servem ali alguma bebida durante aquele momento em que se precisa ser passado. E aí, essa manipulação... Dá uma olhada aí, eu entendi por onde tu foi, mas tu acha que por exemplo, na época de Hitler, ele utilizava dessas ferramentas para... Não consegui. O Hitler... Não, o que aconteceu é que no filme A Onda, o garoto questionou como que pode. Hoje isso não funcionaria. Porque naquela época, Hitler, etc. e tal, ele quis mostrar que aquilo foi uma fatalidade, que jamais a humanidade ia cometer esse tipo de erro novamente. E o professor fez um teste com a turma
né? Criou novamente uma seita dizendo que quem usasse aquele tipo de símbolo era superior a outra, e a gente tende a isso. Se alguém te convence que tu é superior a outra, né, foi convencido de que tu é superior a uma outra raça, tipo, tu é branco, o outro é preto, tu é superior ao preto, porque ele tem a pele escura. Tu vais cair naquela ideologia ali, e se o teu dominador disser que tu tem que exterminar aquele outro porque ele é mau, ele não é bom... É muito possível chegar nesse ponto, né? Tem A inteligência artificial pode fazer isso de maneira Tem uma massificada. coisa que eu acho que cabe ser ressaltado aqui, eu como Esse final tu vai ter que editar muito. um assíduo leitor de Segunda Guerra Mundial, enfim, eu não sou especialista, muito pelo contrário, só sou um curioso, que nem ele começou, no início lá ele começou falando. Eu acho que a questão dos judeus e da Alemanha nazista foi mais uma questão de ódio, que hoje eu vejo as redes sociais, elas estão impulsionando demais a questão do ódio contra outra. Por exemplo, hoje as bolhas sociais, elas estão bem formadas. Você, querendo ou não, faz uma parte de um grupo, e esses grupos, quando existem contradições entre um grupo e o outro, eles meio que se atacam nas redes sociais. E hoje os jovens, eles estão muito, devido ao acesso fácil ao telefone, tendo acesso a essas bolhas e esses grupos de ódio. E o que aconteceu na Alemanha foi justamente o quê? No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu, a Alemanha foi totalmente rasgada politicamente, economicamente pelos vencedores. Os alemães acreditavam na falaciosa ideia de que os judeus foram articuladores por trás da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, e que os judeus, os nazistas falavam que os judeus, eles tinham eles promoviam o comunismo internacional judaico. Essa era a tese central de Hitler, de que os judeus, eles eram, na sua grande maioria, comunistas, porque Marx era judeu, né? Enfim, existe essa correlação, e de que os judeus, eles exploravam o povo porque, enfim, eles usavam a religião deles para explorar o povo, porque judeu, como se sabe, a questão do dinheiro, da acumulação, eles são muito habilidosos, né? E via-se muito que os judeus, dentre todos na sociedade alemã, foi os menos afetados na questão da crise que aconteceu entre o pós-guerra, entre 1919 e 1939. E Hitler bateu muito nessa tecla. Enquanto os alemães, o povo autêntico alemão está passando fome, os judeus estão aproveitando, não sei o quê, E foi nisso que ele direcionou o ódio para um grupo específico. E hoje eu vejo nas redes sociais que as pessoas, elas estão fazendo parte desses grupos de ódio e elas estão meio que se atacando entre si, entendeu? E a experiência do filme fala justamente sobre isso, né? De você fazer parte de um grupo e direcionar o ódio. O ódio direcionado faz com que você acredite em crenças... Léo, eu falei disso bem no começo, eu acho que eu não enfatizei. A questão do homem, né? Criar grupos e ele fazer a separação do nós contra eles. Uhum. Isso hoje aconteceu com os judeus e aconteceu com o apartheid na África, né? E pode acontecer aqui agora, aconteceu no governo passado. A mídia trabalhou muito essa questão do ódio, porque o ódio também é uma crença. Uhum. O amor é uma crença. Vocês entendem que quando passa para o subjetivo, o que é subjetivo é uma narrativa. Eu construo aquela narrativa. Então, hoje, não precisa de uma história de maldade que alguém fez contra A ou B, para que se estabeleça uma conexão de ódio contra aquele povo segregado ali. Por quê? Porque depende da narrativa que foi estabelecida. Por isso que eu falo, o algoritmo hoje, ele pega essas bolhas e potencializa. O que antes um idiota falava numa mesa de bar,
ficava entre 5 pessoas. Hoje ele fala uma idiotice e isso fica em 5 milhões de pessoas ou mais. Porque o algoritmo ele vai levando aquela informação para quem ele já entendeu que vai se alimentar dela. Né? Então é muito assim. Quando você está fragilizado na sua crença, quando eu falo disso, eu não estou falando de religião, né? Estou falando daquilo que você acredita, facilmente você pode ser manipulado. Né? Você pode ser manipulado por uma ideia. Realmente, criaram tudo agora, né? Isso tudo é crença. Porque eu não posso me ofender de alguém me chamar de... Eu sou o quê? Eu sou... Isso não é uma ofensa. Eu não posso me ofender de alguém me chamar de baixinho se eu só tenho 1,68 m. Entendeu? Então é algo assim, que foi criada uma narrativa para separar o nós contra eles. Esse aqui é esse grupo, esse aqui não faz parte do meu grupo, então eu sou contrário a ele, entendeu? E isso aí o que aconteceu na Alemanha com os judeus, pode acontecer de novo, de maneira massificada. Se não for interessante para quem tem o poder na mão hoje, que a humanidade cresça, isso vai acontecer. Entende? Não é interessante. Então, que tem aí um suicídio coletivo. As pessoas, vou criar uma ideia aí de que até tal hora vai ganhar o céu. Porra, olha o tanto de gente que vai querer ir pro céu, mano. Você entendeu? É muito pesado, é muito forte falar isso, mas é um fato. O ser humano, ele só se difere dos outros animais por conta de que ele tem a capacidade de pensar e de criar coisas que ele acredita. A gente usar o exemplo religioso, a gente tem a Bíblia do cristianismo, que é usada por várias denominações diferentes com pensamento diferente. É muito nessa linha. Você tem um catolicismo romano, você tem um catolicismo ortodoxo, você tem o protestantismo, você tem, por exemplo, dentro do protestantismo, você tem os batistas, assembleianos, você tem testemunho de Jeová, você tem adventista do sétimo dia, por exemplo. Você tem espíritas que se utiliza também. Você tem uma diversificada gama de coisas que tiraram de um contexto só. Tu sabes por que isso acontece, né? Porque como nós temos uma capacidade infinita de pensar, cada grupo que foi se dividindo, uma pessoa, um homem, né, um ser humano, foi ali e disse, opa, isso não é bem assim. Aí construiu uma ideia, uma narrativa em cima daquilo. Uhum. Outras pessoas gostaram daquela narrativa, compreenderam e passaram a seguir. E assim foi se subdividindo. Em tudo é assim. Aconteceu com o cristianismo, aconteceu com o movimento feminista, que a gente já falou aqui, para não perder a linha, né? E com o PCC e com o Comando Vermelho. Então, sempre as pessoas tendem a acompanhar uma narrativa que é interessante para ela, do ponto de vista dela. Isso é o que faz a diferença entre um candidato político que vai ter sucesso e o que não vai. É que ele consegue ter o poder de convencer. É isso mesmo. Se ele tem o poder de convencer... A própria emancipação de um município, né? Como você pode dizer... Criação de Estado, né? Um Estado separatista dentro de um país, começa nessas ideias. Um exemplo que o Jackson citou é o pessoal do Sul, né? Do Sul do Brasil, que tem um movimento chamado Sul é Meu País, e eles querem fazer essa seção, que é separar do Estado brasileiro e criar um próprio Estado. É onde estão os preconceitos, que surgiu lá no Sapiens. O Sapiens olhou pro Neandertal e aí ele viu, pô, esse cara é grandão, porque o Neandertal era bem maior, né? Mas era mais burro, né? Então, ele não tinha capacidade de se organizar como o Sapiens. Vamos terminar essa turma aí, entendeu? Ou seja, o ser humano, por si só, da sua essência, ele é preconceituoso, ele é individualista, egoísta, só que a gente vai trabalhando, né, de acordo com os conceitos de bom costume, de ética, para fazer com que os nossos filhos, a gente vai ensinando, olha, não é bom jogar o lixo fora do lixo, a gente vai ensinando, né? Mas, de fato, se ele for cruzinho ali, ele vai crescer e vai ser aquele monstro lá. Porque, se você olhar para como é que se torna os psicopatas, né?
Como é que nascem eles? Eu acho que tem até... Eu já ouvi alguém falando num livro que fala sobre isso, só que eu não peguei na hora, eu acho que eu não estava muito focado naquilo. Mas é uma ideia de que onde é que surgem os psicopatas? Né? Em que momento é? E se a gente for analisar, geralmente é na formação dele, do certo, do errado, do que ele tem que fazer ou não. Geralmente é ali, quando não há essa formação bem regrada, o cara aprende o que... O comportamento dele é fora do padrão, né? Há quem diga que, por exemplo, que o psicopata ele não se forma, ele já nasce com aquela condição, né? Ele só vai aguçando. Assim, é algo bem controverso, mas há quem diga que existe isso, né? Sociopata não. Sociopata já é uma pessoa que, devido às suas vivências, já não consegue mais sentir empatia, a questão de moralidade é deturpada e acaba se tornando uma pessoa também perigosa para a sociedade, assim como o psicopata. Legal. Chegou a 1h30. Mesmo com os cortes, a gente vai ter muito próximo de 1h30. Acho que dá para nós puxar vários assuntos para fazer alguns outros podcasts. Mas, cara, quero te agradecer por ter vindo gravar esse podcast com a gente. Por mais que a gente andou por ali, por aqui e tal, fica legal. É um assunto quando todos entendem, todos conseguem debater sobre os assuntos que são colocados na mesa. Fica muito interessante. Espero que quem esteja aí assistindo possa se agradar do nosso conteúdo e também dar dicas aí para os próximos podcasts. Se tiver dúvidas aí, manda no direct que a gente encaminha para o Francisco. Se quiser mandar também, segue lá nas redes sociais, @mr Freitas _ MKT de marketing. É isso aí. MR de Mister, né? Mister Freitas. Vontade de espirrar. Corta. Então é isso, pessoal. Freitinhas, né? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito proveitosa. Convido o pessoal para todas as redes sociais. Hein? Pois Jackson. Eu tentei colocar aqui de uma maneira assim, né? Como eu falei, como se a gente estivesse olhando a Amazônia de um avião. De uma maneira bem ampla, que dá para ver tudo, mas não dá para ver as peculiaridades, porque também não ia dar tempo. A gente ia ficar uma semana conversando aqui e nem eu tenho também tanto conhecimento profundo assim, né? Então, assim, eu espero que tenha conseguido montar esse link aí, esse quebra-cabeças, né? Que a gente juntou alguns períodos e alguns assuntos também. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, manda uma perguntinha lá pra ti que eu tento esclarecer, talvez. Show de bola. Né? A gente pode até, se você está assistindo aí, tem uma pergunta ou tem algo a acrescentar desse conteúdo que a gente trouxe aí, manda pra gente, a gente marca aqui com Freitinhas, nem que seja de forma remota. Remota, pode ser. Que a gente faz ali uma live no Instagram, pode ser, você participa também. Eu não sou dono da razão, né? Então, Jamais, o que eu disse aqui não significa que é uma regra. Quem não concordou tem todo o direito de não concordar. Quem concordou comigo aí, beleza. Agora, as minhas redes sociais, Jackson, elas são voltadas para políticos. Sim. Né? Então, @MrFreitas _MKT no Instagram. E a outra rede social que eu tenho é da área tributária, então eu nem vou colocar aqui. Mas, normalmente, os meus seguidores são ou as pessoas que já me conheciam, né? Ou que são políticos e que querem consumir algum conteúdo político, porque lá na rede social eu coloco mais conteúdos voltados para quem quer ser candidato ou quem quer trabalhar em campanha. Teve até um assunto que eu não trouxe aqui, que era do Espaço Batuta, né? Que é da tua família, né? Né? Foi vendido o Espaço Batuta lá. Era da minha esposa. Conta aí como foi que vocês, rapidola assim, como foi que vocês tiveram a ideia de montar... mesmo que eu fale sobre isso. Que é da minha esposa. O Espaço Batuta. O Espaço Batuta é um sonho que a minha esposa tinha de ser decoradora. Ela gosta muito dessa área. A gente fez o aniversário do nosso filho lá em Belém, que a gente morava em Belém na época. E aí a gente fez o aniversário dele de 1 ano. Lá não tinha quase salão com porte que a gente pudesse fazer o aniversário dele. Na verdade, lá não, aqui, né? A gente fez o primeiro ano dele lá e no segundo ano a gente ia fazer o aniversário dele aqui. Aí a gente pesquisou aqui, não tinha. Só tinha a dona Carmelita lá.
Aí a gente, vamos fazer aqui mesmo. Aí a casa da avó dela, que é bem do lado da casa do pai dela, né? A gente foi lá, comprou a casa, quebrou e ajeitou lá, fez uma festa assim, coisa de 45 dias a gente construiu lá um espaço lá pra... Aí o pessoal começou a vir perguntar se queria, se era pra alugar, se era alguma coisa. Aí a gente, não, então vamos fazer pra alugar. Aí derrubou tudo e construiu lá. E ela já gostava de decoração, passou a ser ainda mais, né? Eu fiz assim uma coisa de capricho mesmo pra ela, sabe? Era mais um hobby, né? Não era pra ser uma profissão, não. Legal, era só para não ficar vago aí, que algumas pessoas que me perguntaram, eu sempre linkei, né? Era da família que era dono do Batuta e tal. Mas enfim, cara, brigadão. Leozão, obrigado por ter participado também. Achei que tu não vinha, cara. Não, porque a minha moto, ela é uma bênção de Deus. Eu entendo como é. Aí acabou a gasola. Eu tive que pegar o carro do sogro emprestado porque lá de casa deu pau na injeção lá. Não sei, já tem que levar na oficina. Aí eu demorei também porque eu passei na frente da tua casa e o carro tava lá. Tava lá, achou que ele tava em casa. Eu mandei até mensagem pra ti. Mas enfim, são coisas que acontecem. Tu encerrou já? Ainda não, tá no ar. Não? Bora. Beleza? Obrigado, João. Obrigado, faz João. parte da produção. Você aí que não conhece ainda o trabalho do Freitinhas e tem interesse aí na área política ou tributária também, segue lá as redes sociais dele. Convido você mais uma vez a seguir a gente no Instagram, @TrevoPodcast, e no YouTube é só escrever lá, Trevo Podcast, a primeira opção é a gente que aparece. Vai lá e confere, tem outros podcasts muito legais, inclusive da história do município, né? Então, fica à vontade ali para navegar, assistir e mandar alguma dúvida que ficou em algum dos podcasts aí que a gente manda para o nosso convidado. Inclusive, alguns vão vir mais esse ano para complementar e fazer novos podcasts também. Certo? Valeu, galera. Beleza, Jax, obrigado, Jax, obrigado, Léo, obrigado, João João Batista. Valeu. Obrigado a você que ficou até aí e é isso. Tchau, tchau.